Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 71º encontro. Trabalhamos Jeremias, capítulo 31, do versículo 10 ao 22. O decreto oficial: Israel é reconstruído. Nós vemos aí no versículo 10 a 14, choro e consolação, no versículo 15 e 20. Javé revela o seu amor especial por Israel. No quadro da história, a poderosa Assíria estava já ruindo, sendo destruída pelo novo império, a Babilônia, que era a nova força mundial da época. Os exilados estavam já retornando. Jeremias, neste hino, imagina Raquel, a mãe das tribos do norte, chorando a sorte dos filhos. E Javé procura consolá-la, garantindo o regresso dos filhos. Nós vamos ver no capítulo 31, versículo 15 a 17. Javé manifesta a ternura para com os filhos de Raquel e convida-os a se colocarem a caminho sem medo, pois o próprio Javé Deus irá proteger os filhos de Raquel. Então vamos ouvir o nosso texto, depois nós vamos comentar a nossa leitura. Então, Jeremias, capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 22. Nações, escutem a palavra de Javé. Anunciem às ilhas distantes. Aquele que espalhou Israel vai ajuntá-lo de novo e vai guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Porque Javé resgatou Jacó e o redimiu das mãos de um outro mais forte. Eles virão festejar na altura de Sião, afluirão para os bens de Javé, trigo, vinho, azeite e crias de ovelhas e de gado. Serão uma horta bem irrigada. Não tornarão a desfalecer. Então a jovem dançará com alegria, os velhos junto com os jovens. Mudarei o luto deles em alegria. Vou consolá-los e torná-los felizes, sem aflições. Vou alimentar seus sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará com meus bens. Oráculo de Javé. Assim diz Javé: escutem, ouçam-se gemidos e pranto amargo em Ramá. É Raquel que chora inconsolável por seus filhos, que já não existem mais. Pois assim diz Javé: segure os soluços, enxugue as lágrimas, porque há uma recompensa para a sua dor. Oráculo de Javé. Eles voltarão do país inimigo. Existe esperança de um futuro. Oráculo de Javé. Seus filhos voltarão para a pátria. Eu escuto Efraim que se lamenta. Tu me corrigiste, e eu fui corrigido, como um garrote ainda não amansado. Faz-me voltar, e eu voltarei, porque tu és Javé, meu Deus. Afastei-me, mas depois me arrependi, e ao entender, bati no peito. Fracassei, fiquei confuso, pois carrego a vergonha da minha juventude. Será que Efraim não é o meu filho predileto? Será que não é um filho querido? Quanto mais o repreendo, mais lembro dele. Por isso, minhas entranhas se comovem e eu cedo
a compaixão. Oráculo de Javé. Coloque marcos na estrada. Finque estacas para sua orientação. Preste atenção na estrada, no caminho que você percorreu. Volte, ó Virgem de Israel. Volte para as cidades que são suas. Até quando você vai ficar indecisa, filha rebelde? Porque Javé está criando uma coisa nova no país. A mulher seduz o homem. Então esse é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Vamos então iniciar. Versículo 10. Nações, escutem a palavra de Javé. Anuncie às ilhas distantes. Aquele que espalhou Israel vai ajuntá-lo de novo e vai guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. A mensagem aqui se alarga e atinge o cenário das nações dos povos. Não só o Egito vem chamado a ser testemunha, mas todas as nações são chamadas, até mesmo as ilhas mais remotas. A revelação do amor divino está destinada a todos, embora Israel seja o beneficiário imediato. A imagem de Javé como pastor de Israel encontramos no livro do Êxodo e em Isaías. Javé é o pastor do seu povo. Como também Jeremias havia falado no seu livro da sua profecia, no capítulo 23. Versículo 11. Porque Javé resgatou Jacó e o redimiu das mãos de um outro mais forte. É Javé o autor da redenção de Jacó, isto é, Israel. Jacó é Israel, né? Abraão, Isaac e Jacó. Um determinado Jacó, quando luta contra Deus, Deus lhe dá o nome de Israel. Jacó e Israel, a mesma pessoa, que no caso corresponde ao mesmo país, o Reino do Norte. Ele pagou o preço do resgate, isto é, redimiu seu povo, tirando seu povo das mãos da Síria, isto é, aquele que era mais forte. Naqueles anos, já podemos deparar com a decadência da Síria, que foi derrotada pela Babilônia. E alguns daqueles que estavam exilados começaram então a voltar para casa. Versículo 12. Eles virão festejar na altura de Sião, afluirão para os bens de Javé, trigo, vinho, azeite e crias de ovelhas e de gado. Serão uma horta bem irrigada, não tornarão a desfalecer. Os peregrinos irão para Jerusalém, isto é, a altura de Sião, é Jerusalém no templo. Então, na altura de Sião está o templo. A viagem dos peregrinos é uma viagem alegre entre aclamações. O Senhor convida a todos com os bens de seu templo, os que oferecem sacrifício e oferenda. São bens de trabalhadores da terra e pastores, que resume toda a economia daqueles que voltaram do exílio. Versículo 13. Então a jovem dançará com alegria, os velhos junto com os jovens, mudarei o luto deles em alegria, vou consolá-los e torná-los felizes sem aflições. A promessa de Javé a seu povo Israel, isto é, Jacó, de que eles serão felizes, isto é, já não mais existe o exílio e a escravidão, e nem aflições de estarem longe da pátria, da terra prometida. A dança refere o caráter de festa, todos envolvidos pela alegria. O fato de não mais viverem no exílio
de estarem longe da terra, é motivo de cantar. Como na libertação do Egito e no canto depois do povo judeu passar pelo Mar Vermelho. O luto deles se refere ao exílio, que se transformará em alegria, libertação. Javé mesmo liberta seu povo e o consola. Versículo 14. Vou alimentar seus sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará com meus bens, oráculo de Javé. As autoridades sacerdotais são encontradas aqui junto do povo. Os sacerdotes, ou filhos dos sacerdotes, aqui se fazem presentes. Aqui não promete aos sacerdotes abundâncias de porções de sacrifícios, porque a gordura é reservada para a divindade. Aqui gordura é símbolo da vida e da prosperidade. Salmo 36, versículo 9, Isaías 55, versículo 2. Os sacerdotes irão participar da mesma prosperidade do povo. Versículo 15. Assim diz Javé: escutem, ouvem-se gemidos, pranto amargo em Ramá. É Raquel, que chora inconsolável por seus filhos, que já não existem mais. Raquel era mãe de José e Benjamim. Efraim, filho de José. Raquel era sua avó. Ruth, capítulo 4, versículo 11. Ela foi matriarca em Israel. Sua morte trágica, Gênesis capítulo 35, versículo 19, se refere, de fundo para o versículo citado. Efraim é um dos nomes usados para designar o reino do norte, isto é, o reino de Israel. Não é Raquel que morre, mas seus filhos. Ela se levanta do túmulo para exercer o ofício de carpideira. Seu pranto inconsolável é a resposta à magnífica mensagem do Senhor. A mais antiga tradição coloca a tumba de Raquel nos arredores do território de Benjamim, antes que ela fosse trazida para próximo da cidade de Belém, da vila de Belém. Versículo 16. Pois assim diz Javé: segure os soluços, enxugue as lágrimas, porque é uma recompensa para sua dor, oráculo de Javé. Eles voltarão do país inimigo. A recompensa pela dor de Raquel são os filhos dela. Ela vai recuperar os filhos, pois um resto de Israel irá sobreviver e retornará à terra. Javé então aqui consola Raquel com os sobreviventes do exílio da Assíria. Versículo 17. Existe esperança de um futuro, oráculo de Javé. Seus filhos voltarão para a pátria. O consolo de Raquel será que seus filhos que estão no exílio da Síria serão libertados, repatriados e voltarão novamente à terra de Israel. A recompensa de Raquel é o fruto do ventre, isto é, os filhos, que Raquel reconquista com um pequeno resto que sobra. E esse pequeno resto é aquele que volta à pátria. Versículo 18. Eu escuto Efraim que se lamenta. Tu me corrigiste e eu fui corrigido. Aqui é o rei do norte que reconhece seu erro diante de Javé e faz o seu ato penitencial. Então, vamos lá, versículo 18, novamente. Vamos repetir novamente, versículo 18. Eu escuto Efraim que se lamenta. Tu me corrigiste e eu fui corrigido. Como garrote ainda não amansado. Faz-me voltar e eu voltarei.
porque tu és Javé, meu Deus. Efraim, o reino do norte, tem consciência de seu pecado. Javé o corrigiu, punindo-o, enviando-o ao exílio na Síria. No exílio, o povo tomou consciência do pecado. Foi o rompimento com a aliança e o abandono de Javé como Deus de Israel. Efraim agia como um garrote selvagem que ainda não tinha sido amansado. Diante da renúncia de Javé, como Deus da aliança, isto é, eles renunciaram antes da destruição de Israel pela Síria e de Israel ser levado ao exílio, agora Efraim confessa a fé no Deus de Israel, o único Deus da aliança, tu és Javé, meu Deus. Ele que havia renunciado a Javé, agora reconhece Javé como seu Deus. Então, o povo do norte, que havia renunciado ao código da aliança, a aliança com Javé e o reconhecimento de Javé como seu Deus, toma consciência do seu pecado, no exílio reconhece o seu pecado e agora, reconhecendo seu pecado, professa a fé em Javé, seu Deus. Versículo 19. Afastei-me, mas depois me arrependi, e ao entender, bati no peito. Fracassei, fiquei confuso, pois carrego a vergonha da minha juventude. Aqui vemos a confissão de Efraim, o reino do norte. O que aconteceu com ele é devido ao pecado cometido contra Javé e a aliança. Ele tomou consciência da gravidade de sua escolha, que lhe custou a sua própria liberdade e a perda da terra. O remorso e o sentimento de culpa o acompanha por ter agido na força da juventude e agora carregar a vergonha daquilo que fez. Então, ele diz: fracassei, fiquei confuso. Antes do reino de Israel ir para o exílio, o reino de Israel tinha consciência de que jamais seria abandonado por Deus, que Deus jamais iria abandonar seu povo, que Deus havia predito a fidelidade ao seu povo. Eles tinham a certeza de que eles não seriam destruídos. Mesmo que oferecessem sacrifícios superficiais, porque não eram sacrifícios que provocavam conversão, eles continuavam a fazer as mesmas coisas que faziam. Num determinado momento, Javé consentiu que o seu próprio povo fosse levado ao exílio, fosse destruído pela guerra e fosse levado ao exílio. Isso fez com que o povo se tornasse confuso. Como Israel permitiu acontecer isso com seu povo? Mas o problema não foi Javé que consentiu. Foi o povo de Israel que abandonou Javé. E ao abandonar Javé, eles estavam já sujeitos à própria Síria, porque Deus já não estava com eles, porque eles é que abandonaram Javé. Não foi Javé que abandonou seu povo. Então eles ficaram confusos, né? Então, diante disso, eles achavam que Deus iria ser compassivo com eles, mesmo diante do pecado que eles viviam, Deus iria perdoar, mas eles não se converteram. Agora eles carregam a vergonha da juventude, né, porque eles não tomaram consciência do erro que eles cometeram. Eles é que são responsáveis pela própria situação do povo. Versículo 20. Será que Efraim não é meu filho predileto? Será que não é um filho querido? Quanto mais o repreendo, mais me lembro dele. Por isso minhas entranhas se comovem, e eu cedo a compaixão, oráculo de Javé. Javé Deus responde com um carinho paternal. A punição de Israel e Efraim não faz o seu povo afastar da lembrança divina,
que não esquece seu filho amado. A memória do filho punido gera em Javé um momento de compaixão. Suas entranhas se comovem. Grande compaixão tem Javé do seu povo rebelde, Israel e Efraim. Ele tem um amor de pai e sente uma piedade profunda com a situação a que chegou seu filho amado. Isto é, o povo, ao pecar, escolhendo outros deuses e não fazendo justiça, ele mesmo se afastou de Israel, se afastou de Javé. Agora Javé pune seu povo, mas não esquece seu povo, porque esse é um povo amado, um povo escolhido. Então Javé sempre tinha na sua mente o seu próprio povo, ele jamais esqueceu do seu povo. Versículo 21. Coloquei marcos na estrada, isto é, finquei estacas para sua orientação. Preste atenção na estrada, no caminho que você percorreu. Volte, ó Virgem de Israel. Volte para as cidades que são suas. O povo de Israel vem personificado na figura de uma virgem. A chamada a mulher virgem, israelita. Aqui é uma imagem de todo o povo. Javé preparou o retorno do seu povo Israel, Efraim. Deixou marcas na estrada para mostrar o caminho. Se deve ter atenção no retorno. Isto é, se deve rever o passado e retomar um caminho novo de Javé, que o povo volte para suas cidades. Versículo 22. Até quando você vai ficar indecisa, filha rebelde? Porque Javé está criando uma coisa nova no país. A mulher seduz o homem. O povo tem de ter confiança em Javé. Não pode estar relutante, rebelde, com medo. Ela deve votar sem relutância, porque a traição do passado não deve fazê-la ter medo daquilo que Javé propõe para ela. Agora será a partir deste momento que a mulher, isto é, o povo, atrairá os favores do homem, isto é, Deus. Pois até este momento era Deus Javé que cortejava seu povo. Agora vai ser diferente. É o povo que vai cortejar Javé. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.